A economia da Rússia sempre pareceu estar em uma montanha-russa. Longos períodos de declínio são seguidos por períodos de crescimento, depois sobe e desce, até que ninguém realmente sabe o que está acontecendo. Mas agora, um verdadeiro colapso está chegando, enquanto a Rússia cambaleia como um velho ofegante lutando para respirar. Qualquer uma dessas respirações pode ser a última. A humilhação de Vladimir Putin está completa, já que a Rússia foi envergonhada no cenário global. A Ucrânia realizou o impossível e a economia russa já sente os efeitos. Vamos começar com a manchete principal. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia está prestes a superar a Rússia economicamente ao longo de um ano inteiro. Essa revelação vem do Euromaidan Press, que noticiou sobre a perspectiva econômica mundial do Fundo Monetário Internacional, ou FMI, publicada em janeiro. Esse documento fornece as previsões do Produto Interno Bruto, ou PIB, para países de todo o mundo. Em 2026, alguns dos suspeitos de sempre estão no topo da lista. O PIB da Índia deve crescer 0,2% este ano, enquanto a China terá 4,5% segundo o FMI. No entanto, a principal notícia vem da Rússia e Ucrânia. O PIB da Ucrânia deve crescer 2%, o da Rússia apenas 0,8%. Essa é uma diferença de 1,2%, que é muito maior do que parece. A Ucrânia conseguiu o que deveria ser impossível ao superar a economia da Rússia. Em um momento em que todo o país está sendo devastado pela guerra que Putin começou, isso não deveria estar acontecendo. Quanto à Rússia, ela agora está no fim da lista das principais economias do mundo, com Índia, China, os Estados Unidos e até mesmo a zona do euro, que enfrenta dificuldades, estando confortavelmente acima dela. Enquanto essas economias e a Ucrânia mostram dados positivos, a Rússia se aproxima da estagnação e pode acabar esquecida. Sinais indicam que a base econômica da Rússia está desmoronando, e isso será mostrado mais adiante no vídeo. Sobre a Ucrânia, é bom saber que supera a Rússia, mas é uma vitória agridoce. O motivo é explicado pelo canal do YouTube Combat Veteran News. Para esclarecer, se você é uma economia emergente como a Ucrânia de renda média, 2% já é bem difícil. Você geralmente quer ver essas economias quando estão em paz e com parceiros comerciais robustos e maiores. Essas economias costumam crescer 4, 5 ou até 6% ao ano, segundo o canal. A lista da Focus Economics de dezembro de 2025 confirma esse crescimento. Países como a Guiana alcançando um crescimento de 22,4% graças a uma bonança do petróleo, e a Etiópia crescendo 7,3%. Isso se deve em parte ao apoio de grandes parceiros como o FMI e o Banco Mundial. A Ucrânia possui recursos e apoio internacional, ainda que diferentes, o que pode levar a um crescimento semelhante. Mesmo assim, sua economia cresce de qualquer forma. Enquanto a Rússia lança ataques aéreos quase diários e até 700 mil soldados do país tentam invadir, isso diz muito sobre a resiliência da Ucrânia. A guerra iniciada por Putin está formando uma grande nação e, ao mesmo tempo, levando à destruição de um país outrora grandioso. A questão não é o que a Ucrânia teria recebido em um mundo perfeito se Putin não tivesse invadido. É sobre o que a invasão fez à Rússia. Em seu relatório sobre a previsão do FMI, o Moscow Times revela que as coisas estão ainda piores para a Rússia do que parecem à primeira vista. A previsão de 0,8% na verdade representa o FMI cortando suas previsões em 0,2%. O mesmo veículo observa que as notícias vindas do Banco Central da Rússia, que tem, digamos, um interesse próprio em maquiar os números de crescimento do país, projetaram um crescimento do PIB entre 0,5% e 1,5%. O último número parece ambicioso, o primeiro é bem mais provável. Lembre-se de que esses números são para 2026. A previsão do FMI para a Rússia em 2025 é atualmente de 0,6%, o que significa que 2026 será o segundo ano de estagnação para a economia russa. O que vemos agora indica que a estagnação pode se transformar em colapso financeiro. Todos os sinais estão lá, e nenhum dos problemas sobre os quais você vai aprender vai melhorar, enquanto Putin continua uma invasão que já custou tanto ao seu país. Começando pelo básico, quase não precisa dizer que o caixa de guerra da Rússia está perigosamente baixo devido à pressão que a guerra na Ucrânia colocou sobre a economia do país. Isso ficou claro pelo economista Volodymyr Vlasyuk em outubro, quando ele falou ao Euromaidan Press que a Rússia talvez tivesse de 12 a 18 meses de recursos para financiar a guerra antes do dinheiro acabar. Na época, o déficit da Rússia quadruplicou, pois as receitas do petróleo caíram para pouco mais de 1/5 do orçamento federal.
Normalmente, as receitas da indústria de petróleo e gás da Rússia representam entre 30% e 50% desse orçamento, além de 20% do PIB do país. Segundo o Instituto de Estudos de Energia de Oxford, mais de 100 bilhões de dólares americanos já foram retirados do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia até outubro. O fundo de reserva, criado para ajudar a Rússia em emergências, tem sido essencial para Putin na crise provocada por ele mesmo. Em outubro, um fundo de 145 bilhões de dólares havia sido reduzido a 40 bilhões de dólares. Esses foram indícios iniciais de que as projeções do FMI sugerem que a situação é muito mais prejudicial para a Rússia do que Putin quer que as pessoas acreditem. Vamos direto ao que está acontecendo com a economia da Rússia. Já citamos o petróleo, mas mencionar vagamente a queda da receita não explica tudo. A Euromaidan Press ressalta que a previsão do FMI saiu no mesmo dia em que a Reuters informou que a receita de petróleo e gás da Rússia cairia cerca de 6% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2025. A Rússia ainda vai lucrar bilhões com seu petróleo, cerca de 0,41 bilhão de dólares. Na verdade, porém, esse valor é o mais baixo que a Rússia viu desde agosto de 2020. Naquela época, a pandemia de Covid reduzia muito a demanda global por combustível. Parece que a Rússia retorna a níveis vistos apenas durante a pandemia recente. Esse é um colapso impressionante, de forma distorcida. A Rússia não teve um ano excepcional de receita com petróleo e gás em 2025, o que poderia ter amenizado esse impacto. Ver uma queda como a que foi antecipada em janeiro é uma coisa, especialmente depois de vendas fortes. Ver essa queda já no início do ano, logo após um ano recorde em baixas de petróleo e gás, é bem diferente. Como a Bloomberg informou em 15 de janeiro, a receita de petróleo e gás da Rússia caiu 24% em 2025 em comparação com 2024, novamente atingindo um ponto baixo que não era visto há 5 anos. Isso coloca a Rússia de volta ao nível da era da Covid, mas por um ano inteiro. Talvez Putin sinta falta do tempo em que milhões de russos usavam máscaras, não morriam ou se feriam na Ucrânia. Uma tendência de queda consistente é bastante evidente neste momento, mas o que pode acabar levando os problemas de petróleo e gás da Rússia de crise para catástrofe é que não há nenhuma luz no horizonte. Agrava ainda mais todos esses problemas o fato de que os preços do petróleo bruto dos Urais estão mais baixos em comparação ao Brent. O petróleo bruto russo está sendo vendido de 20 a 27 dólares por barril abaixo do Brent, o que já prejudica a Rússia. No entanto, o que isso significa para a Rússia é que ela provavelmente enfrentará uma situação em que seu petróleo bruto será vendido entre 40 e 45 dólares por barril. A Rússia diz que as sanções, especialmente aquelas impostas contra as duas gigantes do petróleo russas, Rosneft e Lukoil, no final de 2025 tiveram seu impacto. Forçam descontos em todos os setores. A publicação também afirma que as empresas de petróleo do Kuwait, Arábia Saudita e Iraque estão rondando os fornecedores russos estabelecidos, como tubarões, procurando qualquer oportunidade para se tornarem fornecedores substitutos de longo prazo. Num mercado que importou 144 bilhões de euros, cerca de 168 bilhões de dólares, em petróleo russo desde o início da guerra, o combate começou. O jornalista ressalta que a Rússia precisa vender petróleo e gás, já que investidores não estão entrando no país agora. Ninguém faz empréstimos ou compra dívida soberana russa, diz o canal. O que a Rússia tem é um processo que basicamente consiste em vender produtos energéticos, tributar a receita e usar o dinheiro dos impostos para comprar soldados e armas. Esse sistema começa a entrar em colapso quando o produto que você está vendendo não está sendo comprado tanto quanto Putin precisa que seja. Isso nos remete ao que já citamos. As reservas e o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia melhoraram um pouco desde a queda de outubro para bilhões de dólares. Segundo o Medusa, o fundo agora tem cerca de 3,4 bilhões de dólares em ativos líquidos. Ei, isso é pelo menos um sinal de crescimento, certo? Certo? No entanto, o fundo ainda encolheu a ponto de não ser mais grande o suficiente para cobrir o déficit nacional da Rússia. Na verdade, Medusa afirma que a dependência constante de Putin desse fundo ampliou o déficit orçamentário, além de alimentar a inflação. O Banco Central da Rússia não pode reduzir tanto as taxas de juros quanto deseja. Com taxas altas, empresas russas têm dificuldade para pagar empréstimos. Lembre-se desse ponto, que será importante depois. Para compensar a queda na arrecadação de impostos sobre petróleo e gás,
o Kremlin aumentou a alíquota do imposto sobre valor agregado de 20% para 22%. Esse aumento veio junto à redução dos limites mínimos, incluindo mais pequenas empresas em dificuldades na faixa do IVA e elevando o imposto corporativo. Isso também será visto como um duro golpe para a indústria russa. Com essas medidas, o Kremlin espera arrecadar 1,8 bilhão de dólares americanos extra, mas isso cobre menos da metade do déficit orçamentário federal previsto da Rússia, segundo a Euromaidan Press. Acreditamos que uma ação incompleta dificilmente terá resultado maior que a metade. Claro, esse aumento de impostos acaba recaindo sobre os cidadãos russos comuns. As empresas já começaram a subir preços por necessidade, mais do que por vontade, para compensar o imposto extra. Esses aumentos são grandes, como relatou o Moscow Times em 20 de janeiro. Os preços em serviços de alimentação, academias, saúde privada e educação subiram em média de 8% a 10%, enquanto os serviços de TI digitais aumentaram os preços de 5% a 7%. O veículo afirma: esses aumentos de preços afetam uma população já enfrentando alta inflação e juros que dificultam empréstimos. Dentes se encontram. Chute. Putin não vai se importar, porém, já que ele demonstrou dar pouco valor à vida do russo comum durante uma guerra que já custou à Rússia quase 230 mil baixas em menos de 4 anos. O que pode importar para Putin é que a estagnação imposta à indústria russa está levando muitas empresas à beira da falência. A youtuber Anna Danilchuk, que é professora associada na Universidade Nacional Lesia Ukrainka Volyn, da Ucrânia, destaca esse problema em um vídeo de 17 de janeiro. O número de empresas que entraram em inadimplência em 2025 foi 2 vezes maior do que até mesmo em 2022, o que é um número muito negativo, ela diz, acrescentando. E as pequenas empresas, médias empresas, elas vão literalmente desaparecer por causa do aumento do IVA e do fato de que muitos russos que antes não pagavam, agora serão obrigados a pagar, porque o limite foi reduzido. Essas falências estão ocorrendo, e não é só a nova alíquota do IVA o problema. Em novembro, o Moscow Times relatou que empresas russas enfrentam recorde de endividamento após anos de altas taxas de juros. O serviço da dívida consumia 9% dos lucros médios das empresas antes de impostos e juros até setembro de 2025. Esses dados também não vêm de fonte ocidental. A publicação diz que os números vieram do Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, ligado diretamente ao Kremlin. Essa parte do serviço da dívida triplicou em 2 anos até setembro de 25 e cresceu 1,5 vezes nos primeiros 9 meses desse ano. O centro afirmou que o peso dos juros sobre a renda corporativa está extremamente alto, em avaliação estoica. Por isso, gritar sobre o colapso da indústria russa nos corredores do Kremlin não é opção com tantas janelas abertas por perto. Mais tomadores de empréstimo, tanto empresas completas quanto empreendedores individuais, também estavam em atraso com seus pagamentos. Em 25 de novembro, o índice estava em 4,1%. No início de outubro, o que por si só já é um aumento em relação aos 17,9% de tomadores inadimplentes registrados no começo do ano. Está começando a parecer que, se existe um indicador econômico ruim para ser alcançado, a Rússia está na pista rápida para conquistá-lo. E, naturalmente, esses encargos de dívida estão levando empresas a enfrentarem dificuldades em toda a Rússia. Em 1º de janeiro, a Carta 97 informou que mais de 7 mil empresas de transporte rodoviário russas estão à beira da falência. Com a disparada dos preços da gasolina e a dívida fora de controle, isso é um grande problema para a Rússia. Este país depende tanto do transporte ferroviário que o Centro Internacional de Defesa e Segurança chamou a rede ferroviária da Rússia de Leviatã de Ferro. Se questiona a relação entre transporte rodoviário e ferroviário, pense em como as cargas chegam aos trens. Como ela é transportada dos trens para os lugares dentro da Rússia onde precisa chegar. Esse é o papel dos caminhões, por isso a falência de milhares de transportadoras prejudicaria a logística de guerra da Rússia. E aliás, a Russian Railways, que é a principal empresa ferroviária da Rússia, está rangendo sob o peso de uma dívida de $1 bilhão, segundo o artigo da Reuters divulgado pelo Investing.com. Aparentemente, esses problemas estão presentes em toda a indústria russa. A situação é ainda pior do que relatamos. Um grupo da sociedade russa está sendo forçado a arcar com todos esses prejuízos financeiros. Eles têm bem mais influência do que os russos comuns em quem Putin se apoia para manter a guerra. Antes de falarmos deles, a falência ameaça regiões inteiras da Rússia. Putin usa dinheiro público para financiar soldados e armas, já sabendo que esses recursos vão se esgotar.
As reservas regionais começaram a se esgotar em outubro, quando o Moscow Times informou que pelo menos 6 regiões da Rússia tinham apenas 2 ou 3 dias de dinheiro para setembro, 2025. No primeiro semestre de 2025, 67 regiões da Rússia fecharam no vermelho, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre o impacto da guerra de Putin no público em Arkhangelsk. Restavam apenas 120 mil dólares de um orçamento anual de 1 bilhão 930 milhões de dólares. Volgogrado tinha só 240 mil dólares de um orçamento de 2 bilhões 430 milhões. Diversas dessas regiões tiveram que enfrentar os primeiros meses do inverno praticamente sem recursos. O Kremlin não sentiria isso, mas moradores dessas regiões veriam serviços de emergência quase no limite. Talvez demissões em massa de cargos públicos e quedas notáveis nos gastos com educação. Qualquer coisa que exija dinheiro dos cofres públicos sofreria, o que significa que as pessoas que se beneficiam dos gastos públicos de uma região, ou seja, todas elas, também sofreriam. A situação em muitas dessas regiões não melhora. Em 11 de janeiro de 2026, o Emacias Ucrânia informou que a Astrakhan prevê uma queda de 2,1% em seu produto regional bruto. Belgorod, Kursk e outras regiões russas viraram áreas de linha de frente. 2 oblasts que antes negociavam com a Ucrânia agora dependem de subsídios do orçamento federal, que está cada vez mais enxuto em toda a Rússia. Prevê-se queda de 4,1% no produto regional bruto, resultando em déficit superior a 570 milhões de dólares. A Rússia enfrenta riscos financeiros em todos os lados, e esses problemas econômicos afetam um grupo específico que Putin deveria evitar irritar. Eles são os grandes influenciadores e fazedores de dinheiro da indústria russa. Embora tenham sido colocados nessas posições por Putin, são os oligarcas. Daniel Shuck faz um argumento forte em seu vídeo quando diz: "Você acha que os donos ou CEOs da Gazprom ou da Rosneft estão felizes? Ler sobre novas sanções, petroleiros apreendidos e restrições às exportações da Rússia, que depende da venda de recursos, mostra claramente que eles não estão satisfeitos. Inevitavelmente, haverá uma fonte de descontentamento se formando entre os oligarcas. Se eles realmente farão algo sobre os problemas da Rússia, no sentido de tentar tirar Putin do poder, já é outra questão, completamente. Putin fez um bom trabalho ao tirar dos oligarcas russos suas vozes e independência, afirmou a BBC em relatório de 8 de dezembro. Aqueles que criticam as políticas de Putin enfrentam a nacionalização de seus negócios, como foi o caso do ex-banqueiro Oleg Tinkov. Segundo relata a BBC, não pude negociar o preço, parecia um sequestro. Você aceita o que oferecem. Não pude negociar quando o Kremlin apresentou uma oferta forçada de nacionalização após eu chamar a guerra na Ucrânia de loucura no Instagram. Parece que os oligarcas não vão se rebelar. Mas se o Kremlin está assumindo o controle das empresas, toda vez que alguém se manifesta, pode acabar dando um tiro no próprio pé de qualquer jeito. Aqueles que ficam em silêncio estão assistindo suas empresas desmoronarem. Esses negócios são essenciais para a Rússia por causa dos produtos que produzem e das pessoas que empregam. A nacionalização forçada dificilmente resolve o problema dos oligarcas rebeldes, especialmente com Putin tão envolvido na guerra. Os negócios que o Kremlin basicamente rouba não vão se recuperar tão cedo. Mesmo que essas empresas nacionalizadas deixem de pagar empréstimos, isso ainda afeta o sistema bancário russo. Há sofrimento econômico em todo lugar, enquanto a Ucrânia observa a economia russa desmoronar. Mesmo durante a guerra, a Ucrânia realizou algo antes considerado impossível. Quem sabe, talvez até alguns oligarcas que estão cansados da abordagem de cenoura e chicote de Putin possam estar tramando silenciosamente nas sombras enquanto falamos. O colapso pode ocorrer neste inverno não só pela economia russa enfraquecida, mas também porque Putin perde apoios internacionais enquanto a Rússia enfrenta crise financeira. Para saber mais, confira nosso vídeo que discute como o que está por vir para a Rússia pode ser irreversível. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para continuarmos trazendo novidades sobre as economias de guerra da Ucrânia e Rússia. Obrigado por assistir.